Inseminação intrauterina. Então hoje o tema é sobre inseminação intrauterina. Um dos temas mais legais que eu gostaria de discutir com vocês, porque existem muitos equívocos nos tratamentos. E vamos reforçar, inseminação não é fertilização. Não confundam os dois tratamentos, porque são tratamentos completamente diferentes um do outro. E a inseminação é um tratamento que a gente considera de baixa complexidade. Mas existem muitos equívocos nos tratamentos, por que não dizer erros nos tratamentos de inseminação, que acabam gerando uma ansiedade muito grande pela busca de respostas dos porquês dos resultados negativos. O meu objetivo aqui hoje com vocês é colocar os pingos nos is e esclarecer todas as dúvidas que possam surgir sobre esse tema, certo? Bom, boa noite a todos, né? Deixa eu ser um pouco mais polido e educado, né, em fazer as vezes da casa. Vamos ao tema. O que mais acontece com a inseminação? Eu quero começar explicando algo que é muito importante. Antes da técnica, antes da indicação, muito antes da parte mais técnica, mais médica do processo. O que mais acontece? O procedimento técnico de inseminação, ele pode ser feito e é feito por muitos ginecologistas gerais. Então, que não fazem fertilização in vitro. Então, o que acontece muitas vezes é a superindicação de inseminação para tratamentos que deveriam fazer FIV pelo ginecologista. E nessa história toda, acaba errando na indicação. Por quê? Porque não tinha todos os protocolos nas mãos, acabou indicando inseminação para quem não tinha indicação de fazer inseminação. Ao mesmo tempo, muitos médicos especialistas em reprodução assistida, que fazem fertilização in vitro, não querem fazer inseminação. Por quê? Querem fazer FIV, porque a taxa de sucesso é maior e acabam convencendo os pacientes a fazer fertilização in vitro. Então, o ginecologista acaba superindicando a inseminação e o médico especialista acaba subindicando ou indicando pouco a inseminação para poder fazer a FIV. E aí, onde está esse equilíbrio? Então, muitas das informações que eu vou passar para vocês são informações acadêmicas. A grande maioria das informações acadêmicas, elas seguem protocolos estritos, seguem protocolos técnicos. Imaginem vocês que vocês estão em Israel. Em Israel, o SUS paga tudo. O SUS garante que você vai ter um filho, garante até 2 filhos e vai pagar por todos os tratamentos que forem necessários para você seguir em frente. Só que daí nós vamos seguir protocolos técnicos. Eu não vou fazer fertilização para quem tem indicação de inseminação, eu não vou fazer inseminação para quem tem indicação de fertilização. Então, entendam e aos poucos eu vou trazer a ciência para vocês. E eu já quero colocar esse ponto de divergência. Na inseminação, eu simplesmente jogo os espermatozoides dentro do útero para que ocorra uma gravidez espontânea. Na fertilização, eu formo o embrião fora do útero e coloco o embriãozinho dentro, lá no endométrio, para que ocorra a gravidez. Então já vamos diferenciar aí. A inseminação é uma técnica de baixa complexidade, a fertilização é um tratamento de alta complexidade. E eu gostaria de começar a ler um testemunho que eu recebi no direct hoje, e eu falei para ela que eu começaria a live, porque vocês vão entender a história que eu ouvi aqui, e no final eu tenho certeza que vocês vão saber responder para ela junto comigo. Ela me mandou assim: Dr. Davi, já fiz 2 inseminações artificiais com medicamentos diferentes para indução. O que me foi passado era que eu tinha tudo para dar certo e que eu e meu marido, e com meu marido também estava tudo bem. E nenhuma das vezes obtive resposta. Ou seja, ela fez 2 inseminações com medicamentos diferentes. Daqui a pouco eu vou falar assim, adianta mudar o tipo de medicamento? Faz diferença o tipo de protocolo de indução para fazer uma inseminação? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Eu só ouvi que estava ciente que havia os 2 lados, o positivo e o negativo, que eu quis fazer por conta e risco e deveria estar preparada para dar errado. Ou seja, a explicação do resultado negativo foi unicamente por a casualidade. É sorte agora para dar certo a inseminação? Depende da sorte ou depende da técnica? Daqui a pouco a gente chega nisso também. Estarei na sua clínica em breve, será bem-vinda. O senhor é minha última esperança? Nem sempre, calma que esperança pode haver mais. Sei que pode não estar como eu espero, mas não quero passar porque eu já passei pelos 12 anos de tentativas. 12 anos de tentativas. Eu me sinto triste e decepcionada. 12 anos de tentativa, fez 2 inseminações, não deu certo.
Depois ela me mandou uma outra mensagem, se eu não me engano, ela tem 40 anos de idade. E daqui a pouco vocês vão me ajudar a responder para ela, sem citar nomes, o que está acontecendo e por que o tratamento não deu certo. Para quem nós indicamos uma inseminação? De longe, essa é a pergunta mais importante. Quando eu indico? Porque um dos maiores problemas está na indicação. Se você indica mal, se você indica para quem não precisa, a chance do tratamento dar errado é enorme. Vamos lá. Quando nós avaliamos uma indicação de inseminação, o primeiro ponto de todos, o mais importante, eu preciso de uma avaliação tubária adequada. Eu vou mostrar uma imagem aqui que vai fazer vocês entenderem melhor. Deixa eu virar aqui minha tela. Ó, então, esse é o desenho de uma inseminação, ok? O que nós fazemos numa inseminação intrauterina? Nós preparamos o sêmen do marido, selecionamos os melhores e jogamos com um catéter bem delicado os espermatozoides pré-selecionados dentro do útero. Quando nós jogamos os espermatozoides aqui dentro, eles ainda precisam nadar e seguir pela tuba uterina para chegar até o óvulo e fertilizar para formar o embrião. Então, daqui para frente, tudo ocorre como se fosse naturalmente. Qual é a grande diferença? Nós estamos selecionando os melhores espermatozoides, pulando a barreira do colo do útero, que é uma grande barreira, parece que não, mas esse caminhozinho aqui, ó, que é a entrada do colo do útero, já pré-seleciona quase 90% dos espermatozoides que são ejaculados aqui. Então, apenas 10% conseguem entrar e há publicações que dizem que apenas 1% entra aqui. Então, nós estamos pulando a barreira do colo do útero para dar uma chance maior dos espermatozoides conseguirem chegar aqui no óvulo no momento adequado. Então, é fundamental que as tubas estejam em perfeito estado. Em perfeito estado. Não adianta estar mais ou menos, elas precisam estar perfeitas. E isso é muito importante. Por quê? Existem muitos fatores tubários de infertilidade subdiagnosticados. É aquele famoso laudo da esterossalpingografia normal, mas a imagem é alterada. Eu conversei bastante sobre isso na live de infertilidade sem causa aparente. Então todo mundo acha que não sabe o porquê da dificuldade de conseguir engravidar, mas quando nós olhamos com cuidado as imagens da esterossalpingografia, nós encontramos fatores diferentes que não foram ditos no laudo. Porque o laudo muitas vezes fala se a trompa está obstruída ou não, mas às vezes ela pode ter uma aderência, pode ter uma falha de dispersão, pode ter uma dilatação discreta, ou seja, ela tem um comprometimento que não foi dito no laudo. E indicar uma inseminação intrauterina quando existe um fator tubário associado não faz o menor sentido, porque eu preciso das tubas funcionando normalmente para poder proporcionar alguma chance de gravidez. Então, de longe, esse é um dos principais cuidados. Segundo cuidado, fator masculino. Muitas vezes o homem tem uma alteração espermática e por isso foi indicado inseminação intrauterina. O médico fala assim, olha, tem uma alteração no sêmen, então eu vou injetar o sêmen dentro do útero para que eu aumente a chance dele alcançar o óvulo. Só que lá no caminho das tubas, como eu mostrei para vocês, eu ainda preciso de um sêmen capaz de continuar nadando e fecundar o óvulo. Essa fertilização exige um potencial seminal e uma quantidade mínima de espermatozoides. Para que vocês tenham noção, o que nós precisamos é ter pelo menos 5 milhões de espermatozoides móveis. Isso pode ser feito através de uma conta matemática simples, quando a gente olha um espermograma simples. Então tem literaturas que falam que a gente pode seguir dessa maneira. Então eu olho lá, concentração, número total de espermatozoides, 20 milhões. Número de espermatozoides, percentual de espermatozoides móveis, coloca lá 30%. Poxa, se eu tenho 30% de 20 milhões de espermatozoides móveis, eu tenho 6 milhões de espermatozoides móveis. Então, posso indicar uma inseminação. Então, a gente faz uma conta tendo como base o espermograma simples. Mas existe um espermograma que é o teste de processamento seminal. E é através desse teste que nós podemos ter uma indicação mais precisa. O teste de processamento seminal faz ele não simplesmente olha os espermatozoides
ele separa os espermatozoides móveis dos imóveis, ele testa os espermatozoides móveis dos imóveis. E aí, não só por uma seleção mecânica, mas a gente coloca os espermatozoides para nadar. E só os bons serão selecionados, que é a mesma técnica que é feita para fazer a inseminação propriamente dita. E aí, nesse processamento seminal, eu preciso recuperar 5 milhões de espermatozoides móveis se eu quiser fazer alguma inseminação com boa chance de sucesso. Então eu preciso ter uma tuba normal e um sêmen com um potencial mínimo. Então a inseminação é indicada para fator masculino? Sim, em casos de fator masculino leve. Quando há um fator masculino grave, quando nós temos menos do que 5 milhões de espermatozoides, a chance de sucesso é muito pequena e o procedimento passa a não ser indicado. Existe uma terceira indicação ou um terceiro cuidado na indicação que é tão importante quanto os outros dois, que é o tempo de infertilidade. Parece uma bobeira, mas é um dos fatores menos valorizados e um dos mais importantes para que nós possamos fazer o procedimento com cuidado. Nós sabemos que casais que têm mais do que 3, e há literaturas que digam mais do que 5, outras colocam a média 4. Então vamos usar a média 4. Casais que têm mais do que 4 anos de infertilidade, eu particularmente uso 3, tá? Mas sejamos acadêmicos, casais que têm mais do que 4 anos de infertilidade terão uma chance mínima de sucesso com a inseminação. E fica fácil de entender isso quando nós pensamos de uma forma simples. Pensem assim comigo. Na inseminação, eu simplesmente estou dando um empurrão para os espermatozoides. Eu estou ajudando os espermatozoides a entrar no útero e chegar até o óvulo. Gente, vocês acham que isso é suficiente para ajudar um casal que já está tentando há mais do que 4 anos? Você acha que é só dar um empurrãozinho para os espermatozoides para chegarem lá? Lá na live de infertilidade sem causa aparente, nós falávamos isso. Essa live aí, ela foi retirada e ela vai ser repostada possivelmente semana que vem. Nós falávamos isso. Quanto maior o tempo de infertilidade, maior a gravidade do fator, seja ele qual for. Seja ele qual for. Se eu já estou tentando há mais de 3 anos e não consigo engravidar, seja lá o que está me atrapalhando, atrapalha muito. Então, será que é só dar um empurrãozinho para os espermatozoides que eu vou conseguir sucesso no tratamento? Um quarto fator, não menos importante, mas daí ele passa a ser secundário, eu vou tomar um pouco mais de cuidado em relação a isso lá na frente. Esses são os 3 fatores principais. Tubas normais, sêmen com uma capacidade mínima, então não quer dizer sêmen normal, eu posso ter uma alteração seminal, mas que seja uma alteração mínima. Tuba normal, sêmen com uma alteração mínima e tempo de infertilidade menor do que 4 anos. Eu gosto de 3, mas eu estou sendo o mais acadêmico possível aqui. O quarto cuidado, a idade da mulher. A idade da mulher, ele não é um fator de contraindicação. Isso não quer dizer que eu não possa indicar uma inseminação para uma mulher que tenha mais do que 40 anos. Mas nós sabemos que a chance de sucesso é muito pequena depois dessa idade. Nós estamos perdendo tempo, perdendo o desgaste do tempo, desgaste financeiro, desgaste emocional para uma mulher onde eu preciso buscar o melhor resultado no menor intervalo de tempo. Então, mulheres com mais de 40 anos de idade terão benefício mínimo com a inseminação intrauterina. Então eu quero voltar no testemunho que eu acabei de receber. Então uma paciente que tinha tempo de infertilidade de 12 anos, fez 2 inseminações, super mal indicado. Super mal indicado, não se indica inseminação para quem tem mais de 3 anos, 4 anos, ela tinha 12 anos de infertilidade para fazer 2 inseminações. Não iria engravidar. Idade perto de 40 anos. Também não posso perder esse tempo. Vocês viram no testemunho o desgaste emocional pelos tratamentos que levaram ao insucesso. Então foram tratamentos mal indicados. Por que não deu certo? O médico falou que era sorte. Tem chance de dar certo e chance de não dar certo? Não é sorte. Foi mal indicado. A chance de dar certo era pequena. Então não era o tratamento com melhor indicação para ser feito naquele caso. É óbvio que eu não conheço o caso, se você estiver aí, não te conheço pessoalmente, mas assim, para mim é muito claro quando eu vejo essa história. Então, o principal cuidado, olha, para mim, de toda live, isso é o mais importante. Quando nós podemos fazer uma inseminação? Agora, eu quero conversar com vocês como fazer. Como fazer uma inseminação para ter maior chance de sucesso. Então, já estou pensando
que é um casal que tem indicação. Então, um casal que tem indicação de inseminação e como fazer para ter maior chance de sucesso. Vamos começar. Então, o que aumenta a chance de gravidez numa inseminação intrauterina? Indicação. Sempre isso. Eu vou bater nessa tecla. Indicação. Indique direito que você vai ter chance de sucesso maior. Quais são as indicações? O que eu preciso ter? Tubas normais, sêmen com condição mínima, tempo de infertilidade menor do que 4 anos, mulheres com menos de 38 anos. Vamos colocar dessa maneira. Davi, eu tenho endometriose. É possível fazer inseminação? Não. Endometriose diminui a taxa de sucesso para inseminação porque geralmente tem algum cofator tubário acompanhando. Então, endometriose não é critério para inseminação. Então, o que aumenta a chance de sucesso? Uma indicação precisa. Como fazer o tratamento? Essa paciente falou para mim lá no testemunho, vou voltar naquele testemunho que ele exemplifica o que acontece com muitas mulheres. Ela falou assim: Davi, eu fiz 2 induções de ovulações diferentes, apliquei as injeções, eu fiz, eu não sei qual foi o protocolo que ela usou, mas ela usou 2 estratégias diferentes de indução da ovulação. Aí eu pergunto, é a indução da ovulação que faz diferença? Será que é o remédio que eu usei que vai proporcionar maior chance de gravidez? Então, vamos entender direitinho como funciona a inseminação para que vocês entendam onde eu posso mexer nas variáveis técnicas. Vamos lá. Quando eu vou fazer uma inseminação, começa com o acompanhamento ovulatório do ciclo ovulatório da mulher. Esse acompanhamento ele pode ser feito de 3 maneiras. Uma, em ciclo natural. A mulher tem ciclos naturais ovulatórios e eu vou acompanhar esse ciclo natural. 2, induzido com comprimidos. Se trata de clomifeno, com letrozol, com algum remédio para induzir a ovulação. 3, com as injeções, que são as injeções de FSH. Gonal, Menopur, Puregon, Pergoveris, Meronal. Então, são todas injeções de FSH. Ok? Qual é melhor? Gente, não faz diferença. As publicações já mostram que o citrato de clomifeno vai muito bem, o letrozol vai muito bem, as injeções vão muito bem e até mesmo o ciclo natural vai muito bem. Existe uma discreta vantagem com os ciclos induzidos, seja ele com letrozol, seja ele com clomifeno, seja ele com as injeções, porque aumenta a sua chance de ter mais do que um folículo, porque naturalmente a mulher produz um único folículo. Então, se eu tiver 2, a minha chance de gravidez é maior. Mas eu já adianto para vocês, nos meus casos, a grande maioria dos casos que eu tive resultado positivo foi com resposta monofolicular. A paciente tinha um único folículo e não por isso nós cancelamos, seguimos em frente e conseguiram engravidar. Então, ter apenas um folículo é ruim em hipótese alguma. Por quê? Porque o objetivo da inseminação não é a indução da ovulação. Muito se fala sobre qual remédio vai usar, que protocolo vai fazer. Gente, isso daí é fundamental quando eu estou discutindo fertilização in vitro e não quando eu estou discutindo inseminação. O grande propósito da inseminação é fazer isso aqui, ó. É isso aqui. Chegar lá e jogar os espermatozoides dentro do útero no período ovulatório da mulher. Aqui é o benefício da inseminação, não é produzindo uma ovulação. Porque se a mulher tem um ciclo natural ovulatório, eu sequer preciso utilizar algum remédio para proporcionar alguma chance de gravidez. Então, não é a indução da ovulação que vai fazer toda a diferença. Não é isso que faz a grande diferença. A inseminação, o pulo do gato da inseminação não é a indução. É colocar os espermatozoides na hora certa perto do óvulo. E aí vem o que eu considero tecnicamente o ponto crucial. Então, se você usou clomídio, se você usou letrozol, se você usou injeção, ou se você não usou nada, para mim, isso não muda. Se você respondeu com 1, se você respondeu com 2, para mim não, para a literatura, tá bom? Se você respondeu com 1, se você respondeu com 2, se você respondeu com 3 folículos, existe uma chance um pouco maior para quem respondeu com 2 ou com 3. Mas essa chance não é muito maior não do que aquela que respondeu com 1. E lembrando que a partir de 3 folículos, a partir de 4 maior ou igual a 4, nós temos que cancelar a inseminação pelo risco de gestação múltipla. Lá na fertilização in vitro, eu tenho controle. A mulher pode responder com 20 folículos, que eu sei que eu posso colocar um único embrião lá dentro. Na inseminação, não. Se eu faço uma inseminação com 4 folículos, eu tenho um risco de gestação múltipla muito grande e eu sou obrigado a cancelar o tratamento. Então, na primeira etapa, o remédio que você usou não faz grande diferença. Agora, o que faz diferença? O acompanhamento
do desenvolvimento folicular e o timing correto para colocar os espermatozoides dentro do útero. Isso é o grande ponto que pode fazer diferença no resultado do seu tratamento. O médico vai precisar acompanhar o desenvolvimento folicular. O médico vai fazer os ultrassons para acompanhar o crescimento do folículo. E aí eu acho importante, aí entra a experiência do médico em saber acompanhar. Por quê? Porque ele vai procurar achar o momento exato da ovulação para jogar os espermatozoides lá no útero para que ocorra a chance de gestação. E esse momento precisa ser antes da mulher ovular. Então, nessa live, os dois pontos, o segundo ponto importante, o primeiro ponto foi martelar nas indicações, acho que eu já fiz isso. Segundo ponto, o momento de colocar os espermatozoides lá dentro deve ser antes da ovulação. Ser muito antes não é bom, então eu tenho que tentar que seja antes, mas próximo do período ovulatório. E como é que nós fazemos isso? Nós usamos no final um remédio chamado Ovidrel, Choriomon, que é usado para desencadear a ovulação. Eu sei que quando eu aplico o Ovidrel ou o Choriomon, que é o HCG, a mulher vai ovular aproximadamente 40 horas depois. E nós normalmente marcamos a inseminação com 35 ou 36 horas depois da injeção. Então, se eu sei que a mulher vai ovular 40 horas depois, eu marco a inseminação para ser feito 35 horas depois dessa injeção, depois do HCG. Só que tem um cuidado. Durante a inseminação, nada impede da mulher ter tido o que nós chamamos de pico endógeno do LH, ou seja, o corpo dela já desencadeou o processo de ovulação. Então eu fico achando que ela vai ovular 40 horas depois do remédio que eu apliquei, só que o corpo dela aplicou uma injeção natural e vai fazê-la ovular 24 horas depois. Então quando eu vou fazer uma inseminação, vale o cuidado de dosar os hormônios para ver se o corpo dela já desencadeou o processo de ovulação. Então se eu dosei os hormônios, eu vi que o corpo dela não desencadeou o processo de ovulação, eu faço a inseminação 36 horas depois. Se o corpo dela já desencadeou o processo de ovulação, eu tenho que antecipar a inseminação. Eu preciso muitas vezes fazer em 20 ou 24 horas para poder fazer antes de ovular. Se eu fizer a inseminação depois que a mulher ovulou, a chance de um resultado positivo é mínima. Mínima. Depois que ovulou, se jogar os espermatozoides lá dentro, a chance se aproxima de zero de conseguir uma gravidez. Então, eu tenho que fazer a inseminação antes de ovular. Uma das formas de fazer isso é dosando os hormônios e desencadeando a ovulação com o remédio, que é o HCG, que chama Ovidrel ou Choriomon. Outra forma de fazer isso com segurança é, se você não dosar os hormônios, marca com 20, 24 horas. Na dúvida, marca com 20, 24 horas. Mas você perde um pouco daquele ajuste fino. Então, na dúvida, marca com 20, 24 horas. Aplica o Ovidrel ou Choriomon hoje e faz a inseminação amanhã. Para pelo menos ter uma chance menor de errar esse timing para poder colocar os espermatozoides no momento correto dentro do útero. Então, esse é o pulo do gato do tratamento, o cuidado do momento exato para fazer a inseminação. Terceira etapa do tratamento, a inseminação propriamente dita. A técnica, a maneira de passar o catéter. Eu tive pacientes que falaram que tinham feito outras inseminações em outros lugares, falaram que tiveram muita dor na hora de fazer a inseminação. Não é para ter dor na hora de fazer essa inseminação. É um catéter delicado. Deixa eu voltar na imagem lá. Então, ó, voltando para a nossa mesma imagem. O que significa passar o catéter para a inseminação? Aqui é o colo do útero. Então, nós passamos o colo do útero com o catéter para jogar os espermatozoides. Na imagem parece tudo muito simples, mas tecnicamente falando, existe dificuldade para passar esse catéter aqui. Faz diferença a experiência do médico em saber passar esse catéter de maneira delicada, a ponto de não machucar, de não haver sangramentos, a escolha do catéter adequado e para que não ocorra refluxo. Porque se o catéter para aqui na ponta, quando eu vou jogar os espermatozoides aqui dentro, pode ocorrer de todo o sêmen que eu joguei voltar para a vagina e eu perder tudo aquilo que eu preparei da parte seminal. Então, existe sim uma questão técnica do ato da inseminação.
E isso a gente não consegue avaliar quando você atende outros casos que vieram de fora. Então, poxa, será que o médico conseguiu passar direitinho o colo do útero? Houve refluxo quando nós injetamos os espermatozoides? A maneira como preparou o catéter para injetar uma menor quantidade de ar, para que todo o sêmen preparado chegou lá dentro da cavidade uterina? Então, a técnica de inseminação também faz diferença no final quando a gente pensa em algum resultado positivo. Então eu falei da indução da ovulação, o momento exato para fazer a ovulação, a passagem do catéter. 4. Ficar deitada depois da inseminação ajuda? Ajuda. Eu sou daqueles que não gosta de repouso, eu odeio repouso por sinal. Mas para a inseminação, ficar deitada 10 a 15 minutos depois do procedimento ajuda a chance de você conseguir engravidar, aumenta a sua chance de gravidez. De novo, não é opinião minha. Tudo que eu estou falando aqui são opiniões científicas até então. Então, faz a inseminação, fica deitada por mais ou menos 10 a 15 minutos depois. E depois, vai para casa. Aí vida que segue, aí vida normal. Já não precisa mais fazer de repouso depois da inseminação. Então, eu falei do protocolo de indução, do momento exato da inseminação, a técnica de inseminação, ficar deitada. 5. Precisa usar o Trogestan depois que eu faço a inseminação? Precisa usar alguma progesterona? O Trogestan, Dufaston, Farlutal, eu preciso usar alguma progesterona depois que eu faço a inseminação? É altamente discutível isso na literatura. Tem literatura que fala que não ajuda em nada, tem literatura que acha que ajuda. Eu uso. Mas outro cuidado, a progesterona a gente não começa no dia da inseminação. A gente tem que começar pelo menos no dia seguinte, para não interferir muito na janela de implantação do endométrio. Então a gente não usa o Trogestan no dia em que nós fazemos a inseminação. Nós geralmente iniciamos a progesterona no dia seguinte do procedimento para não interferir na janela de implantação do endométrio. E aí é esperar o resultado. Aí não tem mais muito o que fazer. Depois que você soube indicar de forma correta, fazer o tratamento de maneira correta, nós temos que esperar o resultado. E isso é algo muito importante, que se chama planejamento estratégico e planejamento de expectativas. Pergunto, qual é a chance de uma inseminação ter um resultado positivo? Uma das perguntas que eu recebi, que eu vou passar daqui a pouco, era essa. Davi, qual é a chance de uma inseminação dar certo na minha primeira tentativa? Aproximadamente 15%, sendo otimista. Então, aproximadamente 15% é a chance de conseguir um resultado positivo com uma inseminação. Nossa, Davi, é baixo. Exato, não é tão alta a taxa de sucesso com inseminação. É um pouco maior do que num ciclo natural, como se o casal estivesse tentando engravidar em casa. Mas não pense só de forma matemática, pense de forma biológica. Eu estou querendo dar uma chance, empurrando os espermatozoides lá dentro do útero. E academicamente nós sabemos, e aí não quero ficar falando estatísticas pessoais, eu tenho uma estatística pessoal um pouco maior do que essa, mas eu prefiro ser pé no chão, acadêmico. Então a chance de uma inseminação dar certo na primeira tentativa é de aproximadamente 15%. E é por isso que alguns autores defendem que quando nós entramos para fazer uma inseminação, eu não posso pensar na chance de gravidez naquele ciclo. Eu tenho que pensar em taxa de gravidez cumulativa. Qual é a chance de conseguir um resultado positivo fazendo 1, 2, 3 inseminações? Sabemos que com 3 inseminações, a chance de sucesso é de aproximadamente 30%, 40% cumulativamente. Em até 6 inseminações, essa chance pode chegar até 50% quando o tratamento é bem indicado. E esse é um outro ponto, é uma pergunta a ser respondida depois. Davi, até quantas inseminações eu posso fazer? Até quando há benefício em fazer inseminações? Então, até 3 é super recomendado. Entrou para fazer baixa complexidade? Vamos fazer baixa complexidade. 1, 2, 3. Não deu certo? Reavalia e podemos sim fazer 4, 5, 6. Pensando em taxa de gravidez cumulativa. Acima de 6 não há resultado, não há benefício mais em seguir com o tratamento. Muito dificilmente nós temos casos em que a paciente faz mais de 3 inseminações. E esse é um ponto fundamental da nossa conversa. Por quê? Existe uma diferença muito grande da indicação acadêmica e da indicação pessoal. É muito fácil você trabalhar em Israel, que o SUS vai pagar tudo para você, tudo é fácil, o atendimento é objetivo, não é difícil de conseguir consulta e tampouco de você conseguir começar um tratamento. Então você passa no médico,
fez uma inseminação, não deu certo. Como é que é a consulta? Sua inseminação não deu certo, já vou começar hoje a segunda. Não deu certo, vou começar hoje a terceira. Em 3 meses, o casal fez 3 inseminações. E eu já estive na Alemanha, onde o plano de saúde paga os tratamentos, e isso acontece com fertilização in vitro. Eu via lá o pessoal respondendo, gente, que conversa é essa? Fácil de FIV negativo? Um beta negativo de FIV, e eles conversando com maior naturalidade que vai fazer tudo de novo. Aí que eu fui entender que o plano cobria, né? Fica muito mais fácil conversar assim do que quando você tem que pagar por tudo isso. Então, qual que é o grande cuidado? Academicamente, 3 inseminações pelo menos para ter uma taxa de gravidez cumulativa? Perfeito. Academicamente, perfeito. Só que na prática, isso é quase inviável. Por quê? Porque uma inseminação custa. O preço de uma inseminação vai variar muito de lugar a lugar. Mas vamos colocar que uma inseminação, considerando os medicamentos, honorários médicos, laboratório, deva custar, em média, R$3.000. Tô muito longe disso, Larissa? Mais ou menos isso, né? Então, uma inseminação custa, em média, R$3.000. Poxa vida, 3 inseminações são R$9.000. Você gastar... Então, custa. Segundo cuidado, emocional. Veja o desgaste desse testemunho que eu recebi, o desgaste emocional da paciente. Fez 2 inseminações. Para quem está lá em Israel, fez 2 inseminações, é só uma preparação para ela seguir para a FIV. Agora não, nós somos latinos, além de tudo, e nós sofremos muito mais do que os europeus, do que quando o SUS está cobrindo tudo. Então nós ficamos tristes, certamente, mas quando eu sei que é fácil fazer o tratamento de novo, fica tudo melhor. E quando eu estava em Boston, em 2013 eu estava lá, eu fiz um estágio em Harvard em 2013. E eles fizeram uma publicação que é muito legal. O que eles fizeram? Eles calcularam o risco ou custo-benefício da inseminação quando o paciente tem que pagar. Então, essa é a minha opinião pessoal, e também é uma opinião científica de países que calcularam o custo-benefício da inseminação, sabendo a baixa taxa de sucesso por ciclo, sabendo o alto desgaste financeiro e o alto desgaste emocional. E eles falam assim, cuidado, porque se você não tem uma boa preparação emocional e financeira do casal, para você fazer a inseminação e depois chegar numa fertilização in vitro, você vai perder um tempo enorme. Fiz uma inseminação, não deu certo, veio uma bala emocional, recupera, respira, vamos lá, vamos de novo, demora 5 meses para fazer a segunda. Aí, puxa vida, fiz 2 vezes, não deu certo, a bala ainda maior, o luto ainda maior, e o casal some e não faz mais nada. Ou demora 1 ano para fazer de novo. Ou acontece o que aconteceu com essa mensagem dessa paciente, 12 anos tentando, fez 2 inseminações e nada, e acha que o mundo caiu porque não vai ter mais jeito de engravidar. E é o contrário, ela simplesmente fez o tratamento errado. Então, quando nós indicamos uma inseminação para quem tem que pagar pelo procedimento e tem uma percepção de um desgaste emocional muito grande, nós sim podemos pensar em pular etapa. Não é errado ir direto para uma fertilização in vitro e não fazer uma inseminação se isso for bem planejado com o paciente. Poxa, Davi, mas a FIV é muito mais cara, é outro procedimento. Eu sei. Mas o que eu estou discutindo aqui chama-se planejamento. Por quê? Porque senão você vai entrar para um tratamento com baixa taxa de sucesso se você fizer apenas um, vai ter o custo financeiro, vai ter o custo emocional e depois não sabe o que vai fazer depois. Então faça um planejamento. Poxa, eu tenho condições de fazer 1, 2, 3 inseminações para depois ir para a FIV? Faça e faça de forma breve. Deu negativo, o que eu faço? De novo. Deu negativo, o que eu faço? De novo. Só não perca muito tempo. Principalmente para quem tem mais de 35 anos. Se eu estiver falando com uma paciente que tem uma idade menor, tudo bem. Mas se você tem mais de 35 anos, por favor, não perca tempo. Porque senão, você vai ter um desgaste emocional e financeiro muito grande e sequer vai chegar na fertilização in vitro, onde você poderia ter tido uma chance de gravidez muito maior. Então, vocês viram que o cuidado na indicação do tratamento, ele vai além do técnico? Ele vai além dos critérios técnicos para indicar, mas a conversa, quando nós indicamos uma inseminação, ela deve ser muito cuidadosa para que o casal possa criar expectativas de maneira correta. Porque, no contrário, a chance de cair o cavalo e não prosseguir com o tratamento e, às vezes, chegar no final sem ter um bebê em casa é muito grande se você errar tecnicamente e na conversa de orientação com o casal. Pergunta, 41 anos e qual é a indicação se não for inseminação?
tem que avaliar a causa de infertilidade, mas se eu estou falando em infertilidade aos 41 anos, eu estou falando em fertilização in vitro. Aos 41 anos, a chance de sucesso com a fertilização in vitro é de aproximadamente 15 a 20%. Com FIV, com 42 anos é menor do que 10%. Com 43 anos é menor do que 5%. Com 44 anos é menor do que 1%. Então, você que tem 41 anos e está pensando ainda o que vai fazer, pelo amor de Deus, faça alguma coisa enquanto você tem 41. Mesmo com fertilização in vitro, as suas chances já não são tão grandes. E se fizer 42, serão ainda menores, se fizer 43, ainda menores. Então, seja muito cuidadosa, porque se tiver que fazer algum tratamento, alguma técnica de reprodução assistida, é que tem que avaliar todo o conjunto. Mas se for fazer alguma técnica de reprodução assistida, não será inseminação, a fertilização é muito melhor indicada, tá bom? Já peguei uma aqui, ó. SOP é indicado inseminação? SOP é indicado coito programado. Então, o que é SOP? Síndrome dos ovários policísticos. Qual é o problema? A mulher não ovula. Se ela não ovula, ela não tem problema seminal. Os espermatozoides não têm dificuldade nenhuma. Qual é a indicação? Coito programado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Às vezes com intervalinho depois da terceira. Mas a indicação de SOP é coito programado. É possível fazer uma inseminação em SOP? Claro que é possível. Quando existe a falha com coito programado, nós podemos partir para a inseminação. Mas não é indicação de inseminação a puro diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos. Vamos lá, eu tenho algumas perguntas aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui. 39 anos, tentando há 8 meses. Trompas normais, ovulando. Inseminação ou FIV direto? FIV direto vai trazer uma chance maior. FIV direto vai trazer uma chance maior. 39 anos, nós temos que avaliar muito bem se as trompas estão normais e nós temos que olhar o tempo de infertilidade. Eu acho que esse vai ser o grande ponto de interrogação quando nós estamos avaliando o seu caso. Eu tenho 39 anos e 1 ano de infertilidade. Poxa, dá para pensar em fazer uma inseminação. Tem mais de 2 anos, perto de 3 anos de infertilidade, não tenho a menor dúvida em dizer que fertilização é o melhor para o seu caso. Vou para a minha terceira, duas com aborto de 5 semanas de gestação. Ou seja, fiz pelo que eu estou entendendo, fez 2 inseminações e engravidou. Beleza? Mantém. O objetivo da técnica é conseguir engravidar, seja inseminação ou fertilização. O que precisa ser discutido depois é a busca das causas dos abortamentos. Mas esse é um caso em que a inseminação deu certo. Então, é uma possível indicação para o seu caso, tá? O hiperestímulo ovariano ocorre em inseminação, é muito raro acontecer em inseminação, mas pode acontecer. É grave? É grave se não for bem cuidado, mas com inseminação intrauterina é difícil, são raros os casos, mas quando ocorre é grave. Às vezes precisa de internação, drenagem de líquido acítico, mas não quero pôr medo em hiperestimulação muito para quem vai fazer uma inseminação. Se o médico está sendo cuidadoso, acompanhar, fazer os ultrassons certinhos, os riscos de complicação maiores não serão muito grandes assim. Eu tenho 2 casos de hiperestimulação e inseminação em 10 anos, então não é tão comum assim. Boa noite, eu tenho 36 anos, tenho SOP, já tenho filho, 12 anos de infertilidade. Assim, se a causa é SOP, se a causa são os ovários policísticos, a causa é a anovulação. Então, a indicação não é de coito programado e não de inseminação. Então, com 36 anos ainda é uma idade boa. O que me assusta é o tempo de infertilidade. Mas se a causa é a anovulação, você pode sim continuar tentando tentar naturalmente com coito programado, eu digo namorando em casa, antes de pensar em indicar uma inseminação. FIV inseminação, 3 abortos de repetição, 3 anos tentando engravidar com outro parceiro. Tá. Então, é um abortamento de repetição com dificuldade para conseguir engravidar. Olha, já são 3 anos tentando engravidar, já está no limite para a gente poder pensar que a inseminação pode não ter resultado. E se você já engravidou 3 vezes antes, tem que avaliar muito bem o novo parceiro, a parte masculina, tem que olhar muito bem esse sêmen e muito bem as tubas. Eu já engravidei antes, isso chama infertilidade secundária. Eu já engravidei e não consegui engravidar de novo. Quais os principais fatores? Masculino e tubário. Masculino e tubário. Faça sua esterossalpingografia, olha com muito cuidado as suas imagens, porque o problema pode ser tubário se o sêmen do marido for normal. Já são 3 anos de infertilidade. Dificilmente a inseminação vai ter bom resultado. Então, eu estou indo muito mais para a FIV do que para a inseminação para o seu caso, mas é importante olhar com critérios. Oi, doutora Carolina, se eu estiver falando alguma besteira aqui, por favor, me ajude. A doutora Carolina é a nossa rainha da fertilidade sem causa aparente, que fizemos uma live juntos
E se você quiser, eu te chamo aqui, você já me ajuda a responder, Carol. Rosilene, essa live ficará salva? Vai, até amanhã. A Larissa já respondeu. Sim, vai ficar salva até amanhã e depois nós apagamos para poder editar e postar tudo de novo. Vamos lá, tem mais pergunta aqui, vamos ver. Tenho 40 anos, fiz 3 tentativas e infelizmente não veio positivo. Gostaria de entender por quê. Olha lá, 40 anos, por que eu não engravido com inseminação? A taxa de sucesso com 38 anos ou mais com inseminação é menor do que 5%. Menor do que 5% a chance de sucesso com inseminação para mulheres com mais de 40 anos de idade. Cuidado em indicar inseminação para mulheres mais velhas. A inseminação simplesmente dá um empurrãozinho para os espermatozoides. Eu sei a sua idade, mas não sei o tempo de infertilidade. Então, muitas vezes, gente, por que não deu certo? Porque foi mal indicado. Não é que o procedimento foi mal feito. Ele pode ter seguido todos os critérios precisos. Induziu direitinho, fez o timing correto para a inseminação, fez o acompanhamento pós-ovulatório, os outros gestão, fez tudo direitinho. Mas por que não deu certo? Porque indicou mal. E vocês perceberam que quando eu indico bem, mesmo quando eu indico bem, eu tenho 15% de taxa de sucesso, 15 a 20% de taxa de sucesso. Mas, Davi, então por que pode dar negativo? Não sei. Porque daí, quando eu jogo os espermatozoides lá dentro do útero, eu não sei se eles chegaram até o óvulo, eu não sei se ele fertilizou aquele óvulo, eu não sei se o óvulo foi captado pela tuba, eu não sei se ele formou um embrião. Se formou um embrião, se o embrião conseguiu se desenvolver. Às vezes fecunda, mas o embrião para antes de que ocorra a implantação. A gente enxerga isso no laboratório. No laboratório de FIV, a gente forma embriões, às vezes nós formamos 10 embriões no laboratório e só 4 chegam no final em blastocisto, 6 pararam. Pode ter acontecido isso na inseminação, o embriãozinho ter parado no meio do caminho. Qual é o problema? Eu não enxergo mais. Depois que eu faço a inseminação propriamente dita, eu já não sei mais o que aconteceu lá dentro, nem eu e nem ninguém. Então, eu preciso saber, o procedimento foi feito de maneira super adequada? Confirmei o protocolo de indução, fiz antes da ovulação, usei progesterona, deu tudo certo? Fiz. A partir de agora é torcer. Eu já não consigo explicar com detalhes o porquê. Na fertilização in vitro, muitas vezes nós conseguimos explicar os detalhes. Na inseminação, é muito difícil fazer isso. Por isso que nós temos que nos apegar à indicação precisa e aos cuidados técnicos para tentar obter melhor taxa de sucesso. Qual é a diferença da FIV para a inseminação? A FIV, nós formamos o embrião no laboratório. Eu tiro o seu óvulo, fecundo com o espermatozoide do parceiro lá no laboratório, fora do seu corpo, formo um embriãozinho e pego esse embrião e coloco pronto dentro do seu útero. Na inseminação, não. De novo, vamos voltar na nossa imagem lá. Na inseminação, eu simplesmente jogo os espermatozoides dentro do útero. Cadê minha setinha aqui? Perdi. Aqui. Jogo os espermatozoides dentro do útero e torço para que eles nadem pela tuba para chegar até o óvulo. Então, tudo aqui ocorre de forma natural, muito diferente da FIV, em que o embrião é formado no laboratório. Ok? Quando já tem 12 anos tentando, espermatozoides marido um pouco lento, assim, só fertilização in vitro? Só fertilização in vitro. Então, 12 anos de tentativas. Você não precisa nem me falar da parte masculina. E assim, olha só, olha só, qual é o seu nome? Alice. Alice, olha, presta atenção. 12 anos de tentativa, não é que os espermatozoides são um pouquinho lentos. Tem alguma coisa muito grave acontecendo com vocês. Muito grave. Eu não sei qual é, não faço ideia. Mas se o espermograma mostrou os espermatozoides um pouquinho lento, o fator não é masculino. Os espermatozoides um pouquinho lento vão engravidar em 1 ano, 2 anos ou 3 anos. 12 anos precisa cair a ficha que tem um problema grave. Talvez nem a fertilização. Então a fertilização não é a solução do problema de todo mundo. A fertilização é só uma técnica de reprodução assistida que vai tentar proporcionar alguma chance maior de resultado positivo. Mas fertilização não é sinônimo de gravidez, tampouco de bebê em casa. Eu já fiz uma live sobre fertilização faz muito tempo, nada que a gente não possa repeti-la. Mas assim, muito cuidado. Agora que eu tenho certeza que inseminação não é o melhor indicado para o seu caso, eu tenho. Não é o que nós indicamos como ideal. Tá bom? Certo, Alice? Fui em 2 médicos e 2 falaram que tem uma infertilidade sem causa. Tenho 34 anos tentando, são 2 anos. É possível, assim. A infertilidade sem causa aparente acontece em mais ou menos 10% dos casos.
Isabel, você que manda um pedido ao vivo. Se quiser a gente entra, vai ser um prazer. Mas aqui respondendo a questão, infertilidade sem causa aparente pode acontecer e o seu caso pode ser um dos casos de indicação de inseminação. 33 anos, é a primeira tentativa de engravidar. Qual o mais indicado a fazer? A probabilidade de dar negativo? Não, fica difícil te responder assim, Cris. Assim, não dá. Tem que ver as causas, tem que entender melhor o porquê da infertilidade. Só assim eu acho que eu posso cometer um equívoco em poder falar um pouquinho ou te dar qualquer tipo de dica, tá bom? Muito bem, Isabel, muito obrigado. Isabel, muito querida, obrigado. Algo me diz que um dia você vai navegar no mundo da reprodução humana. Qualquer dia nós vamos conversar e o convite já está feito para que você comece a trabalhar aí em Botucatu. Não tenho dúvida que você seria uma ótima médica especialista aí. Eu tenho 14 anos... 14 anos? Atento! Tenho 25 anos e meu marido 40. Nossa Senhora! Desde 17, tenho foto. Até assustei, Helene. Eu tenho 14 anos, falei, gente do céu, não faça nada. Não engravide. São 17 anos. Só para indicação e coito programado, não é inseminação. Não é inseminação. 36 anos. Quando saber a hora de parar de tentar naturalmente? Engravido com facilidade, difícil manter. 2 abortos já. Márcia, tem uma live de abortamentos. Vai lá. Essa já está publicada. Vai ver aquela live. Teoricamente você pode engravidar naturalmente, mas teoricamente se você engravida facilmente, você não tem indicação nem de inseminação, nem de fertilização in vitro. Você tem que investigar as causas maternas de aborto, ver se tem algum problema maior. Se não tiver, você pode engravidar naturalmente. Então, se eu for te explicar aqui, eu vou demorar o tempo de uma nova live, tá bom? 18 anos de casada, Lene. Pronto, já não são 14 anos. Levei um susto aqui. Tá, mas é um casal homoafetivo feminino? É o que eu tô entendendo. Então é um casal homoafetivo feminino que não sabe qual se é melhor fazer inseminação ou fertilização. Puxa, sabe qual que é o grande problema, Cris, de fazer inseminação? É possível fazer inseminação, certamente é possível. Só que o sêmen de doador é tão caro para fazer com sêmen de doador, que o custo acaba elevando muito. Então, muitas vezes, a gente acaba indicando fertilização in vitro para tentar buscar melhor chance de sucesso. Porque fazer 3 inseminações com sêmen de doador, você vai gastar uma grana enorme com sêmen de doador para ter uma taxa de gravidez cumulativa menor do que se fizer uma fertilização in vitro. Então, nós normalmente costumamos indicar fertilização in vitro para casais homoafetivos femininos pela maior chance de sucesso no primeiro tratamento e não pela sua chance cumulativa, que daria a inseminação. É uma análise de custo-benefício. Se o sêmen de doador fosse barato, certamente nós faríamos muito mais inseminações para casais homoafetivos femininos. Bom, nós trabalhamos aqui hoje bastante, eu e a Larissa estamos na pegada desde manhãzinha e até para ser objetivo, para não ficar enrolando muito, nós vamos encerrar a live. Um abraço para todo mundo, boa noite, até semana que vem e que tenham todos um ótimo final de semana. Até já, tchau, tchau.